Estamos de volta com o Educadoc, hoje com captação do queridíssimo Felipe César e produção da professora Angélica Renepon, que está aqui nas fotografias também. Daniel, voltando ao que a gente estava conversando no primeiro bloco, a gente estava falando sobre essa relação de universidade, escola, e eu queria saber qual foi o pulo do gato. Onde foi que você disse assim, poxa, isso aqui dá caldo, vou falar sobre isso na escola. O que foi que aconteceu? Nossa, então, isso aconteceu numa escola chamada Luiz de Camões. Sou ex-professor do Luiz de Camões, que é de ensino fundamental, né? Fundamental 2. Tinha uma aluna chamada Maria Clara Eugênio. Pessoa brilhante, pessoa muito bacana, uma queridíssima ela. Tenho um carinho grande por Clara. E, assim, Clara na época era 8º ano, eu acho. E quando eu comecei com essa ideia do zooplâncton, né? Clara olhou, que bicho legal. A gente começou a tentar fotografar, né? Com celular mesmo, no microscópio. E eu percebi que Clara começou a mostrar uma desenvoltura legal. Eu disse, Clara, isso aqui é um zooplâncton da gente conhecido como copépoda. Ela, copépoda? Aí ele parece Sandro Plâncton do Bob Esponja, que inclusive é aquela brincadeira da outra vez que a gente teve aqui no podcast. E começou a dar caldo. Efetivamente, ela começou a pesquisar, ver o que é plâncton, o que é isso e tal. E o que aconteceu? Clara, nos separamos, né? Eu saí dessa escola, fui para outra. Clara foi para o João Bezerra, onde eu reencontrei Clara já no 2º ano do ensino médio dela. E ela disse que ia fazer biologia. Disse que eu fui uma influência para ela, né? Eu até brinquei, disse que era uma responsabilidade muito grande para mim. Eu fiquei honrado, inclusive. E depois, Clara fez faculdade, começou a fazer faculdade. E durante o curso de biologia, o professor dela começou a fazer perguntas, né? Só que, como a gente comentou que zooplâncton não é um assunto tão abordado no ensino médio, Clara começou a responder. Aí o professor olhou, não é assim que acontece. O que é isso aqui? Não é assim que acontece. Aí foi que ela foi explicar que, não, eu tinha um professor no ensino médio que me ensinou sobre biologia e me ensinou sobre plâncton. E a gente fechou um ciclo quando a gente percebeu que o professor dela, que é o professor Mauro de Melo Júnior, um cara também muito simpático, gente finíssima, sabe muito sobre ciência, é um grande amigo de Pedro Melo, que foi o meu professor, né? Então a gente fechou um ciclo muito legal. E quando eu percebi a evolução de Clara no plâncton, né, que hoje ela trabalha desenvolve pesquisas pelo LEPLANC, que é o Laboratório de Ecologia de Plâncton da Universidade Rural de Pernambuco. Quando eu percebi que Clara saiu daquele projetinho pequenininho, só para aprender o que é aquele bichinho no ensino básico lá, no 8º ano, para ser hoje uma monitora do LEPLANC, eu entendi que não, isso aqui, bicho, tem que acontecer mais efetivamente. A gente tem uns trabalhos lá, que já com outros animais, né? Mas a gente entende que o plâncton, pra gente, é muito forte. Sim. Entende que o mar pra gente é muito forte. A cultura oceânica pra gente é muito forte. Sim, sim. Então a gente precisa trabalhar para toda a cidade. Isso. Quanto mais ali para Brasília, né? Que tá respirando o mar o tempo inteiro, né? A gente tem, de um lado, uma parte de estuário, né? Isso. Do outro lado, o Oceano Atlântico. Isso. Brasília é um triângulo. É oceano, mar e pista. Né? Passa a Avenida Antônio de Góes. É o que circula a Brasília Teimosa. Sim. Então a gente tem mar e estuário e precisa trabalhar aquilo dali, né? Tem a professora na nossa escola chamada Reisoneide Nunes, uma queridíssima também, professora gente finíssima, né? Eu brinco que ela é professora muito elegante, muito chique. Ela assistiu esse podcast, ela vai brincar comigo lá na escola. Ela é chique. E ela desenvolve trabalhos na parte de estuário também. Então, assim, o que eu vou desenvolver dentro da escola? É mar, com certeza. Porque eu percebi que o que foi que rendeu o caldo? Tudo que a gente faz em relação à ciência, os alunos adoram. E ciência é muito divertido, claro, né? Ciência é legal de você ver. É muito provocador, né? Porque dá um resultado, você vê aquilo ali acontecendo, é muito provocador mesmo a ciência. E até a gente recebe uns nãos também da ciência. Só que o não também é uma resposta. Isso aqui vai acontecer, vai dar certo? Não. Tá. É um não. A gente também é uma resposta, certo? Agora sim, a gente precisa saber o porquê do não. Né? A gente desenvolve uma pesquisa, se tiver um resultado positivo, maravilha. Se tiver um resultado negativo, é uma resposta. Significa que os próximos pesquisadores que vierem perguntar sobre aquilo, já sabem que não, talvez não vá render alguma coisa, não vai render um caldo, né? A nossa ideia sobre o plâncton rendeu um caldo muito gostoso, muito bom, porque a gente percebeu que os estudantes secundaristas,
né, ali no ensino básico ali todo, né, desde o começo do ensino fundamental 2 até o final do ensino médio. Eles conseguiram ter uma evolução muito boa em relação à ideia de oceanografia dentro do ensino médio, entende? Porque quando você chega no ensino médio, você tem biologia, mas antes disso você tem ciências. E se você tiver dentro do ensino de ciências umas ideias legais sobre o oceano passado, bem passado, repassado, e visto que aquele local ali é riquíssimo de várias formas diferentes, né? Quando chega lá na frente do ensino médio, é tudo muito mais simples, tudo muito mais fácil. Para a Clara, inclusive, que foi um dos pontos que eu vi que não, isso aqui precisa acontecer. É que depois do ensino médio, quando ele entrou na faculdade, aquela ideia que a gente estava discutindo no começo do programa, né? Deu bom para ela, deu mais certo para ela. Uhum. Porque qual era o nosso principal problema, que a gente comentou logo na abertura, que a gente tem, principalmente, um déficit em relação ao aluno quando sai do ensino médio, para a universidade. Ele chega lá talvez um pouco perdidinho. Mas dentro dessas ideias, desses projetos, eles conseguiram ter uma ideia melhor lá na frente, né? Sim. Então esse projeto funcionou para a Clara muito bem. E Clara é um exemplo. Ano que vem, todo ano que a gente sai uma pessoa de lá da escola, sai pelo menos um que sai, não, isso aqui eu já aprendi lá fora, eu já aprendi lá atrás e vai funcionar para mim aqui na universidade. Eu tenho a Nicole Alves também, hoje faz física. Talvez a ideia de trabalho que a gente desenvolve dentro da escola tenha funcionado para ela de várias maneiras. Uma delas, a desenvoltura dela para falar com algumas pessoas, porque a gente também dá aula fora das escolas, entendeu? Da nossa escola. Leva conhecimento, a gente levou conhecimento para o interior de Pernambuco, cidade de João Alfredo. Então, quando a gente chegou lá com oceanografia, no interior de Pernambuco. Imagina, então a escola não sei quantos quilômetros, não lembro quantos quilômetros dá de João Alfredo para Recife. E tem lá uma aula de oceanografia. Tem zooplâncton lá sendo apresentado para você, que já não tem no livro direito. E você chega lá e vê aquilo na microscopia. É brilhante para eles, entende? Então, funciona muito bem quando você sabe qual é o problema que a gente vai resolver. E para a gente funcionou super bem, porque a gente tinha o problema do zooplâncton, que era desconhecido. E a educação ambiental funciona aí para a gente. Bacana. Entende? Então eu vejo duas coisas aí, né? Primeiro, um protagonismo juvenil. Então é importante ressaltar que a gente pode motivar sim os nossos estudantes e o resultado que vem deles é brilhante, né? O que a gente dá uma coisa talvez muito pequena de observação, mas o resultado do que eles trazem de questionamentos e o que a gente provoca nessa provocação é muito grande. E outra coisa é quando você fala sobre projeto pequeno. Eu não acho que é um projeto pequeno, não. É um projeto enorme, cara. Esse projeto é gigante. E você ainda faz uso dessa infraestrutura da escola. O quanto é importante, né? Você tem uma escola com laboratório, por exemplo. O quanto isso é importante para que a gente possa pensar a ciência de uma outra forma, ver a ciência acontecendo, né? Fazer a ciência. Mas eu queria, Daniel, voltar para a conversa que a gente estava tendo sobre as universidades e o ensino médio. Sim. Aí eu te pergunto, no futuro, como é que tu vê essa relação universidade e ensino médio? Tu acha que a gente amplia, a gente diminui? Como é que seria essa relação? Pensando desde que eu comecei a dar aula, né, de 2019, não, perdão, 2009, 2011, mais ou menos, eu estava dando aula. Eu entendo que vai funcionar muito bem. Meu achismo, né? O meu achismo vai melhorar, né? Porque não é que hoje não funcione, funciona, existe, tem. Só que eu acredito que para o futuro vai ter muito mais, entende? Tem um exemplo clássico disso daí em cima da nossa mesa aqui, ó. Essa materialzinho da resina aqui, que foi uma estudante, Letícia, da nossa escola que fez, tá? Dentro uma feira que a gente desenvolve na escola chamada Feira das Ciências Oceânicas. Não sei se dá para mostrar em alguma câmera aqui. A Feira das Ciências Oceânicas. Essa resina aqui com esse peixinho aqui dentro, né? Esse esqueletinho do peixinho aqui, né? As espinhas, negócio bem diferente. Então você olha, o que é isso? A estudante desenvolveu isso daqui pensando que a Feira das Ciências Oceânicas é uma feira que vai abranger principalmente oceano. Então, ela sabia que o pessoal das universidades iriam lá. O que é que eles buscaram? O seu melhor. Claro. Não foi só um trabalhinho, não foi só uma cartolina, entendeu? Não foi só um trabalho escrito, não foi só um slide. Foi um trabalho que houve uma pesquisa antes, entendeu? Então, isso daqui, né? Isso é dela, né? Tá comigo
né? Faz um tempão, eu até brinco com ela dizendo que já era, Letícia. Não, brincadeira, Letícia, se você quiser, é só chamar. Esse material que ela fez já serviu em várias aulas para mim, né? Eu mostrar que é possível, é plausível. Se a distância vai aumentar ou diminuir, eu acredito muito que vai diminuir. Hoje, né, a gente tem uma possibilidade maior de chegar na universidade e dizer assim, pessoal, dá pra gente fazer isso? Dá. Eu acredito que alguns anos atrás, inclusive quando eu fui aluno, era muito, muito pior de você fazer alguma coisa em relação a isso. Talvez não por má vontade, mas por falta de informação por parte de ambos os lados, de receber ou da gente ir para lá, entendeu? Até a estrutura das escolas melhorou nesses anos. Até a possibilidade de transporte. Sim, com certeza. Daniel, quais ideias elas podem ajudar professores e professoras que desejam desenvolver um trabalho nesse âmbito? Vê só, eu sempre pensei sobre isso, de ideias, porque eu acho que a ideia é o fundamento para qualquer coisa que a gente vai... Tudo isso que a gente está fazendo agora, né, dessa entrevista, desse encontro, desse papo bacana, foi surgido da ideia de alguém. Alguém se juntou com alguém e começou a ter essa ideia de funcionar. Qual é a ideia que eu dou? A primeira, comece. A gente nunca sabe onde vai chegar antes de começar. Às vezes a gente fundamenta tanta coisa, faz um projeto enorme e começa e às vezes não anda. Por mais que a gente busque e procure um negócio e tal ali, vamos ver aqui e tal, acaba que ou demora muito para caminhar, né? Ou de repente a gente vê assim, não vai rolar. Não, comece, faça, busque, vá atrás. A principal ideia que eu te dou é que, principalmente professores do ensino básico aqui do estado, né? Coloquem responsabilidades nas mãos dos estudantes. É surpreendente o que eles têm de ideias. Eles são muito criativos. Olha isso aqui, um exemplo, né? Olha isso aqui. Eu nunca imaginaria que alguém isso foi a própria estudante que teve a iniciativa de fazer, eu estava até te perguntando, é resina, né? Isso. Então foi a própria estudante que teve a iniciativa de fazer isso aqui, ou isso foi uma coisa que você provocou, por exemplo? Então, eu não fazia a menor ideia de que eu ia encontrar isso. Isso é muito bacana. Deixa eu ver se dá. Deixa eu colocar aqui na mesa pro pessoal em casa ver, não sei se vai dar pra ver, mas dá pra ver porque é transparente, a mesa é preta, né? Isso, é. Sim, fala pra gente. Eu não propus absolutamente nada em relação a ideias do que eles fazerem. A Feira Oceânica funciona basicamente assim, inclusive encaixa com a pergunta anterior, sobre a proximidade das universidades. Pessoal, então, vamos fazer uma feira aqui chamada Feira das Ciências Oceânicas. Tudo que a gente vai projetar, todos os trabalhos que serão expostos serão sobre oceanos. Vamos receber visitas de algumas pessoas de fora. Primeira pergunta, quem é que vem, professor? Aí eu falei, não, o pessoal da Universidade Federal, da Universidade Rural. Aí eles vêm para ver o trabalho de vocês. Aí já, eita, que responsabilidade, né? E assim, eu falei isso com 2, 3 meses antes. Pessoal, dentro das possibilidades da gente, a gente vai trabalhando, tá certo? Beleza. Até que, de repente, alguns estudantes começaram a aparecer com teatro, começaram a aparecer com fantochezinhos, apareceu isso aqui, né? Essa resina aqui. Cara, a criatividade deles é absurda. Então, às vezes, a gente tem uma proposta de fazer um trabalho e acaba por não ouvir o estudante. Ouça os estudantes. Talvez não flua um mundo de possibilidades. Vai fluir muita coisa boa. Aparece muita coisa boa. Impressionante. Eles são muito criativos. E você junta 30 estudantes, vamos ter umas ideias aqui sobre ciência, que a gente vai trabalhar como? Aparece muita coisa boa, dá pra gente trabalhar. Acho que o principal ponto é, primeiro, começar, né? E segundo, dê voz aos estudantes, deixa eles trabalharem. Agora, claro, a gente vai propor e vai guiar. Beleza. Se eu, como gosto muito de oceano e mar e tal, claro que é propor alguma coisa nesse âmbito, né? Sim. E se deu caldo, melhor ainda. A proposta de fazer tudo com relação ao oceano é porque eu adoro a oceanografia, acho muito legal, é gostoso de trabalhar com isso, entendeu? Então juntou a fome com a vontade de comer, né? Isso. E funcionou bem na escola, inclusive pela escola estar tão perto do mar. Sim. E a gestão da escola deu um positivo muito grande. As professoras, que são as diretoras, Laine Nogueira e Valéria Gomes, elas abraçaram muito a ideia. Isso também é muito positivo pra gente. Sim, claro. Eu não levantei nenhuma proposta já pensando nisso. Quero ver o que vem.
E vieram coisas maravilhosas. Os professores da escola também abraçaram a ideia. Não vou nem comentar o nome de todo mundo, senão acabo esquecendo alguém, é um problema para mim depois. Os professores abraçaram a ideia em relação à organização da feira com os estudantes. Os estudantes em cima dos professores. Professor, o que é que o senhor acha disso? O que é que o senhor acha daquilo? Que eram os orientadores de cada sala, né? O projeto conseguiu ser interdisciplinar, né? Ser transdisciplinar. Foi. Química, física, matemática, artes. Bacana. Esse ano a gente teve um trabalho falando sobre lendas. Falando sobre lendas do mar, né? Sereias, as navegações antigas que tinha, de lenda e tal. Sim, os navios que afundaram aí pela orla, né? Pernambucana. O professor de Química falou com o pessoal sobre o microplástico. Que hoje é um problema grave pra gente. Sim, é um problema grave. A gente precisa falar sobre isso, né? E tava lá, na Feira Oceânica, os alunos falando sobre isso. Aí, e uma coisa legal. Da Universidade Rural, vieram professores de Física. Professora Ana Paula, professor Alexandro, vieram ver assistir, né? Que são os professores do curso de Física. E assim, eles em nenhum momento, eles chegaram para dizer, não, eu sou professor da Rural. Não, eles não, eu vim de assistir. Eles não chegaram com aquela, não, eu sou da Rural aqui, vim ver o trabalho de vocês. Em nenhum momento eu percebi, dava para transparecer que eles eram de uma grande universidade. Eles chegaram lá com a ideia de assistir o trabalho. Isso aqui foi uma delícia de ver isso, cara. É você ver o estudante apresentando para o professor. Eles sabiam quem era. Os estudantes sabiam quem era. Eles olharam e, olha quem tá aqui. Que bacana, cara, que bacana. Agora, Daniel, eu queria voltar a falar sobre campo, não é? Eu fico imaginando, né, a resina, o peixe, a estudante, tem uma relação ali com um saber comunitário, um saber popular, né, porque se usa a resina nos barcos, né, por exemplo, essa coisa do peixe para quem vive naquela região é praticamente diário, né, o cheiro do peixe, o peixe na feira, o peixe no prato, na mesa, né, então como é que é essa relação entre o campo e a pesquisa, não é? Como é que a gente pode levar a pesquisa para o campo, onde realmente acontece, né? Falar de oceano na beira do oceano. Foi até poético isso agora, né? Foi bonito, nota isso depois para mim. Assim, eu entendo, talvez as possibilidades de algumas escolas sejam diferentes da minha. A minha escola é muito próxima do mar, então isso me ajuda bastante, tá? Mas se eu estivesse afastado do mar, uma visita minha na Universidade Rural, uma visita minha na Universidade Federal, uma visita minha na praia, teriam talvez o mesmo peso. Por que isso? Se eu sou um cara que vai propor um projeto para trabalhar com o mar, eu já tenho alguma ideia básica do mar, porque vou trabalhar agora com tecnologia de microfones, eu não entendo tanto de microfones, mas se eu vou lá com o mar, quer dizer que eu já tenho uma ideia básica do mar. Então, quando eu vou para lá, eu só vejo possibilidades. Entende? Então, claro que nas universidades federais e rurais a gente vai ter muito conhecimento. Na praia a gente tem a prática. Então, você vai levar o estudante para onde tudo acontece, entendeu? A minha ideia lá, na minha escola, é que eu estou perto do mar, eu vou trabalhar ali dentro. Então, sempre que dá, não é sempre que dá, tá? Não dá para ir todo dia, muito pelo contrário, por conta do currículo extenso, é uma escola técnica, né? A gente tem muita coisa para fazer dentro do currículo do estado mesmo. Então não dá, vamos agora, vamos pegar as coisas e vamos lá. Tem que ser esse negócio bem agendado, organizado, até por conta em relação à segurança dos estudantes de serem levados da escola até o mar e do mar até a escola, né? Na beirinha da praia lá. É uma logística que a gente precisa respeitar algumas coisas. Horários, né? O percurso que a gente vai fazer, que tem pista, então a gente precisa de calçada, atravessar as perto pistas. do mar, mas não é na beira do mar, né? A gente não saiu da escola, cai na terra, na areia do mar, não é assim. Mas assim, funciona. A gente organizando tudo bonitinho e tal, funciona bem, entende? Então eu acredito, posso estar errado, tá? Mas eu acredito que muitas escolas poderiam desenvolver projetos voltados para o mar também, mesmo não sendo tão próximos, tá? De novo, entendo as possibilidades de cada uma, entendo as possibilidades de outras, de não poderem, de ser muito distante do oceano e tal. Então, aí essas escolas já têm outras possibilidades diferentes da minha, entendeu? Então, os desenvolvimentos de pesquisas deles são diferentes da minha. Mas se eu posso, se tem como, ou de repente até não é nem um mar, mas é uma região de mangue, né? Berçário do mar. Então, dá pra gente fazer alguma coisa naquele local ali. E sobre
os desenvolvimentos no dia a dia, é interessante analisar o seguinte, que os professores, quando se propõem a fazer isso, não tem, às vezes não tem muito tempo, né, para desenvolvê-los. Mas, cara, o esforço que a gente faz dá um sabor pra gente de desafio, efetivamente, entendeu? Sim, Será que vai dar certo? Como é que eu vou fazer? Deixa eu me testar. E a gente vai lá e faz, entende? E funciona. Por mais que pra gente pareça um negócio tão pequenininho, né? Poxa, isso aqui é só um projetinho pequeno, mas pro estudante aquilo ali pode mudar a vida dele. Claro, claro. Eu tinha uma frasezinha que disse, eu vou mudar o mundo. Mas não é o mundo todo. Talvez o mundo todo um dia. Mas eu acredito que, ano após ano, eu tenho mudado o mundo de muita gente com esses projetos. Sim, entende? sim. A realidade de muitas famílias. Um estudante que talvez não pensasse em fazer faculdade começou a pensar nisso por conta de uma aulinha que teve de ciências, cara. Claro. Uma visita na Universidade Rural que eu Não comentei. é aulinha, não é projetinho. Não... Isso, exatamente. Não, jamais, isso é gigante. E principalmente falando de uma escola técnica, não é? Porque quando a gente fala sobre escola técnica, a gente está ensinando ali uma profissão. Se a gente ensina uma profissão e aliar a profissão ao conhecimento científico, é um casamento perfeito, né? A gente poder fazer ciência com aquilo que a gente vai trabalhar. Mas eu quero te fazer uma pergunta também, Daniel. Como é que é esse impacto? Porque eu imagino que tenha tido... eu suponho que você tenha aprendido coisas também com a garotada, né? Porque a garotada tem uma relação com o mar, né? O que seria... Curiosidade mesmo. O que você aprendeu com essa garotada que você disse assim, poxa vida, isso aqui só a prática que ensina. E outra coisa, como é que foi o envolvimento da comunidade? Teve algum pai, alguma mãe que foi? Porque a feira é aberta, não é isso? Ou ela é só para estudantes? Principalmente estudantes, até por conta de segurança de quem entra na escola, né? Sim. A gente precisa agendamento, a gente entra em contato com algumas escolas que são mais próximas da gente. Vocês vêm, vão poder vir, vão trazer quantas pessoas. Por conta da proximidade, né, no bairro mesmo, funciona muito bem. Até por segurança, a gente não abre para a comunidade. Mas os pais dos alunos, você não tem nem noção. Eles adoram isso aí. Pois é, porque existe ali uma economia que gira em torno do mar, não é? Até porque Brasília ela surge disso, né? De uma economia que surge em torno do mar. Como é que é essa participação dos pais, a curiosidade deles? Tem muitos pais assim que solicitam que querem ir ver os filhos, né? Não é só porque é uma feira, suplanta isso daí. É que assim, assim, estão curiosos mesmo, né? Tão curiosos, os filhos deles estão apresentando. Imagina, eu tô aqui, chego na escola, vejo meu filho apresentando um trabalho que não vai ser um trabalhinho só de sala de aula, não é um trabalho só ali para apresentar, conseguir uma nota e acabou. Não, é um trabalho que ele vai receber pessoas de fora vendo ele desenvolver a pesquisa dele, vendo o fruto daquilo que ele encontrou em relação à ciência. Cara, tem muitos pais que vão lá, tiram fotos selfies com o filho e postam. Eles dizem, meu filho, o orgulho do papai, o orgulho da mamãe, o orgulho da vovó, do titio, enfim. Isso é brilhante, cara. Você vê a relação da comunidade para com a escola ficando mais próxima, né? Porque não é só uma escola que está lá dentro ensinando o aluno a aprender física, química, biologia, ciências, história, artes. Não é só isso. É uma escola que está dentro da comunidade ensinando aos estudantes tudo isso daí, mais os valores que estão ligados à comunidade. É uma situação de pertencimento muito boa. Sim, sim. Você vê a história da comunidade sendo contada, claro, de um ponto de vista mais científico, dentro da escola. Os pais dos alunos que são pescadores, que passaram a vida dependendo que fizeram a sua família dependendo da pesca, veem que os conhecimentos do mar são muito grandes e que os estudantes estão aprendendo aquilo ali que ele viveu no dia a dia dele. E muitos deles percebem que o conhecimento que os filhos estão levando para casa ajuda ele também lá. Claro. Porque a gente não comentou no começo do podcast que alguns estudantes vão lá e vejam qual é que espécie é essa aqui, que se alimenta do quê? Então, o pai também aprende isso em casa. Ele se alimenta disso, que se alimenta disso, que se alimenta desse outro. Ele faz a corrente, entendeu? Aí tem aqui os produtores, aqui o fitoplâncton. Então a gente percebe que existe sequência em relação ao conhecimento. E para a família do estudante, para ele não tem preço, entendeu?
Maravilhoso, maravilhoso. Daniel, a gente conversou sobre o teu projeto, mas a gente falou principalmente sobre ciência. A gente tem ainda uma semana que você vai trazer convidados e convidadas para cá para a gente conversar mais sobre esse projeto, conversar mais sobre oceanos. A gente vai encerrar hoje por aqui, mas a gente volta ainda, você ainda volta para cá para a gente conversar mais, não só sobre esse projeto, mas conversar sobre o conteúdo, porque agora sou eu que estou interessado, sou eu que estou curioso e estou aprendendo muito com você também. Então eu agradeço muito a tua presença aqui hoje. Eu que agradeço o convite para a semana toda, né? Já, como eu comentei, eu sou de casa, não bato nem palma, já vou entrando. Falar da importância do que vocês fazem. Isso aqui esse momento para a gente que é professor, para quem trabalha com pesquisa, para o pessoal que vai vir nos próximos dias comigo, é brilhante. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é mostrar que o que a gente desenvolve em relação à educação é positivo, cara. Porque a educação precisa disso. Maravilhoso é o trabalho que você realiza. Muito obrigado. E é ótima a tua presença aqui. Eu agradeço muito, Daniel. E a gente volta com o Educadoc. Se você quiser saber mais sobre o projeto do professor Daniel, fica com a gente, fica acompanhando, que a gente vai dar continuidade nessa semana só falando sobre oceanos. E até breve.